A cientista que curou seu próprio cérebro, parte 4, capítulo 2, Manhã do derrame. Eram 7 horas da manhã, de 10 de dezembro de 1996. Acordei com o familiar tic-tic-tic do meu CD player portátil se preparando para começar a tocar. Sonolenta, apertei o botão da soneca bem a tempo de pegar de volta a onda mental seguinte para a Terra dos Sonhos. Ali, naquela terra mágica que chamo de Tetaville. Um lugar surreal de consciência alterada, em algum ponto entre os sonhos e a realidade. Meu espírito brilhava lindamente, fluido e livre dos limites impostos pela realidade normal. 6 minutos mais tarde, quando o tic-tic-tic do CD player alertou-me a memória sobre a minha condição de mamífero terrestre, acordei com muita preguiça e registrei uma dor aguda no interior da cabeça, bem atrás do olho esquerdo. Ofuscada pela luz matinal, desliguei o alarme iminente com a mão direita e pressionei de maneira instintiva a mão esquerda contra a lateral do rosto. Raramente adoecia e estava achando estranho acordar com uma dor de cabeça tão aguda. Enquanto meu olho esquerdo pulsava num ritmo lento e deliberado, eu experimentava uma mistura de espanto e irritação. A dor, latejante atrás do olho, era aguda, como a sensação cáustica que algumas vezes surge quando fincamos o dente em uma bola de sorvete. Ao rolar para fora da minha cama quente, cambaleei para o mundo com a ambivalência de um soldado ferido. Fechei a janela do quarto para bloquear a luz que fazia arder meus olhos. Decidi que um pouco de exercício poderia fazer meu sangue fluir e talvez ajudasse a dissipar a dor. Em questão de segundos, subi no meu cardioglider, uma máquina que exercita o corpo todo, e comecei a correr no ritmo de uma canção de Shania Twain. Imediatamente senti uma poderosa e incomum sensação de dissociação me invadir. Sentia-me tão peculiar que questionei meu bem-estar. Meus pensamentos pareciam lúcidos, mas meu corpo estava estranho, diferente. Eu via minhas mãos e meus braços balançando, para frente e para trás, para frente e para trás, em sincronia oposta ao meu tronco, e me sentia estranhamente desligada das minhas funções cognitivas normais. Era como se a integridade da minha conexão mente-corpo tivesse, de alguma forma, sofrido algum comprometimento. Sentindo-me distante da realidade normal, eu parecia testemunhar minha atividade em vez de senti-la, como participante ativa de sua realização. Era como se observasse, em movimento, como se a memória passasse em um videotape. Meus dedos agarraram a barra de metal do aparelho, mas pareciam garras primitivas. Por alguns segundos, balancei e vi com surpresa meu corpo balançar de maneira rítmica e mecânica. O tronco se movia para cima e para baixo numa cadência perfeita com a música, e minha cabeça continuava doendo. Sentia-me bizarra, como se a minha mente consciente estivesse suspensa em algum lugar entre a realidade normal e algum espaço esotérico. Embora essa experiência tivesse uma distante semelhança com aquele momento matinal em Tetaville, tinha certeza de que daquela vez estava acordada. Porém, sentia-me como se estivesse presa no interior da percepção de uma meditação que não podia interromper, de onde não podia fugir. Atordoada com a frequência do latejar doloroso, alcançando proporções assustadoras no interior do meu cérebro, percebi que o exercício não havia sido uma boa ideia. Um pouco nervosa com a minha condição física, desci da máquina e cambaleei pela sala, a caminho do banheiro. Enquanto caminhava, notei que meus movimentos não eram mais fluidos. Agora eram deliberados, quase estanques. Na ausência da minha coordenação muscular normal, não havia graça no meu caminhar e o equilíbrio tão prejudicado que a mente se ocupava inteiramente em manter-me ereta. Quando levantei a perna para entrar na banheira, segurei-me na parede para não cair. Era estranho que pudesse sentir as atividades internas do meu cérebro, os ajustes e reajustes feitos a todos os grupos musculares dos membros inferiores, num esforço para impedir a queda. Minha percepção dessas respostas automáticas do corpo não era mais um exercício de conceituação intelectual. Em vez disso, tinha acesso momentâneo a uma compreensão precisa e experimental de como os 50 trilhões de células do meu corpo e do meu cérebro trabalhavam duro, em perfeita harmonia, para manter a flexibilidade e a integridade da minha forma física. Sob o olhar de uma ávida entusiasta da magnificência do projeto humano, testemunhei com fascínio um funcionamento autônomo do meu sistema nervoso, que calculava e recalculava cada movimento das articulações. Ignorando o grau de perigo a que meu corpo estava exposto,
apoiei meu peso contra a parede do banheiro. Quando me inclinei para a frente para abrir a torneira, assustei-me com o abrupto e exagerado clamor provocado pela água que entrava na minha banheira. Aquela inesperada amplificação de som foi ao mesmo tempo esclarecedora e inquietante. Foi ali que percebi que, além de ter problemas de coordenação e equilíbrio, minha capacidade de processar o som era inadequada. Compreendia, sob o ponto de vista neuroanatômico, que a coordenação, equilíbrio, audição e a ação de inspirar eram processadas pelas pontes do tronco cerebral. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de estar, talvez, sofrendo um mau funcionamento neurológico importante e que poderia oferecer risco de morte. Enquanto minha mente cognitiva procurava uma explicação para o que acontecia anatomicamente no interior do meu cérebro, recuei em resposta ao estrondo ainda maior da água, um barulho inesperado que penetrava meu cérebro delicado e dolorido. Naquele instante, senti-me de repente vulnerável e notei que o constante papo do cérebro, com o qual me havia habituado, não era mais um previsível e constante fluxo de conversação. Em vez disso, agora meus pensamentos verbais eram inconsistentes, fragmentados e interrompidos por um silêncio intermitente. Quando percebi que as sensações externas do meu corpo, até mesmo os sons distantes de uma cidade em efervescência, além das janelas do apartamento, haviam desaparecido, percebi que o amplo alcance da minha observação natural tinha se reduzido. Na medida em que a conversa mental começava a se desintegrar, experimentei uma estranha sensação de isolamento. A pressão sanguínea deve ter caído em resultado do sangramento no cérebro, porque eu sentia que todos os meus sistemas, incluindo a capacidade da mente de instigar movimento, moviam-se em modo lento de operação. Porém, embora meus pensamentos não fossem mais um fluxo constante de conversação sobre o mundo externo e minha relação com ele estava consciente e constantemente presente dentro da minha mente. Confusa, revistei os bancos de memória do corpo e do cérebro, questionando e analisando qualquer coisa que pudesse recordar, ter experimentado no passado e que fosse remotamente semelhante àquela situação. O que está acontecendo? Já me senti assim antes? Isso parece uma enxaqueca? O que está acontecendo no meu cérebro? Quanto mais tentava me concentrar, mais minhas ideias pareciam fugir. Em vez de encontrar respostas e informação, encontrei um crescente sentimento de paz. No lugar daquela conversa mental constante que me ligava aos detalhes da minha vida, senti-me envolta por um cobertor de euforia serena. Como tive sorte por aquela porção do meu cérebro que registrava o medo, a amígdala cerebral, não ter reagido com alarme àquelas circunstâncias incomuns e me lançando em estado de pânico. À medida que os centros de linguagem no meu hemisfério esquerdo foram se tornando progressivamente silenciosos e eu me distanciava das lembranças da minha vida, fui me sentindo confortada por um expansivo sentimento de graça. Naquele vácuo de cognição superior e detalhes pertinentes da minha vida normal, a consciência flutuou leve para um estado de sabedoria única. Um ser só. Um com o universo, se preferirem. De maneira convincente, aquilo era como a boa e velha estrada de volta para casa. E eu gostava do que sentia. Nesse ponto, havia perdido o contato com boa parte da dimensão física e tridimensional da realidade que me cercava. Meu corpo estava apoiado à parede da área do chuveiro, e eu achava estranho ter consciência de que não podia mais discernir com clareza os limites físicos, ou onde eu começava e onde terminava. Sentia a composição do meu ser como algo fluido, não sólido. Já não me percebia mais como um objeto inteiro, separado de tudo. Em vez disso, agora me fundia com o espaço e flutuava à minha volta, contemplando um crescente sentimento de cisão entre a minha mente cognitiva e a capacidade de controlar e manipular meus dedos de maneira refinada. Meu corpo pesava e minha energia se esvaía. Quando as gotas de água do chuveiro bateram em meu peito como balas, fui trazida de súbito e de maneira assustadora de volta à realidade. Ergui as mãos diante do meu rosto e movimentei os dedos, e me senti simultaneamente perplexa e intrigada. Uau! Que coisa estranha e espantosa eu sou! Que ser vivo bizarro eu sou! Vida, eu sou vida!
Sou um mar de água contida dentro dessa bolsa membranosa. Aqui, nessa forma, sou uma mente consciente e este corpo é o veículo pelo qual me sinto viva. Sou trilhões de células partilhando uma mente comum. Estou aqui, agora, florescendo como vida. Uau! Que conceito incrível! Sou vida celular. Não! Sou vida molecular com destreza manual e uma mente cognitiva.